Prezados alunos do curso superior de Tecnologia em Processos Gerenciais da Unifacp, vamos agora para a nossa quarta videoaula. Hoje falaremos sobre o processo de administração de cargos e salários. Bem-vindos e bons estudos para todos nós. Para dar início à nossa aula sobre o processo de administração de cargos e salários, vamos falar sobre algumas definições. A primeira definição é a de cargo. Cargo pode ser definido como um conjunto de funções estabelecidas em determinada estrutura organizacional. Então, é um conjunto de atribuições, de atividades que nós fazemos dentro da organização. A segunda definição é a definição de função. E função pode ser entendida como um conjunto de tarefas, exercidas de forma sistemática e reiterada por um indivíduo numa organização. Então, a função é algo que eu permanentemente faço de uma maneira sistemática e de uma maneira contínua dentro da organização. Está, obviamente, relacionado ao cargo que eu ocupo. Por último, a definição de tarefas ou atribuições. Tarefa são atividades individualizadas, é uma decorrência da função, é algo mais microscópico, é algo menor dentro da função que eu exerço. Então, a atividade ela representa algo individualizado e algo que eu executo dentro do meu cargo. Vamos detalhar um pouquinho o conceito de cargo, Então, obviamente que no início da história, das organizações, essa definição de cargo ela não existia, Ela passou a existir no momento em que surgiu a administração científica e que começaram a serem exigidas das pessoas algumas especializações. Então, no momento em que as empresas passaram a exigir que as pessoas fossem especializadas, surgiu a necessidade de definir cargos. Então, para se criar um cargo, então, é necessário se descrever e se analisar o que é que esse cargo vai executar dentro da empresa. Então, e aí é óbvio que a partir daquele momento dessa definição ficou mais fácil de você entender o que cada um dentro da empresa faria. Então, sem essa definição de cargo, ficaria muito difícil o cumprimento dos objetivos da organização. Chiavenato, ele define cargo como uma unidade de trabalho que consiste em um grupo de deveres e responsabilidades que o tornam distinto de outros cargos. Então, dentro de um cargo, nós vamos ter um conjunto de atividades, um conjunto de deveres, um conjunto de obrigações e um conjunto de responsabilidades associado a esse cargo. E cada cargo vai ter deveres distintos e responsabilidades distintas. Obviamente que a importância do cargo já foi definida, agora há pouco no slide anterior. Mas é importante ressaltar que sem essa definição seria muito complexo e muito difícil as empresas alcançarem os seus objetivos, porque o cumprimento dos objetivos organizacionais está estritamente relacionado com o cumprimento das responsabilidades e dos deveres que cada um dos empregados executam dentro dessa mesma organização. Daí a importância de você proceder ao desenho de cargos. Então, toda empresa ela define os seus cargos, que nós chamamos de desenho de cargos, ou plano de cargos, e nesse desenho de cargos, o que consta nele? A definição das tarefas que vão ser desempenhadas pelos ocupantes daquele cargo, as responsabilidades que aquele cargo vai ter, e o relacionamento daquele cargo com as demais estruturas da organização.
a gente define o processo de administração de cargos e salários como aquele que permite administrar as pessoas desde a contratação até a retenção de talentos, passando pela movimentação horizontal e vertical. Então, a gente pode dizer que este processo é um processo que é de extrema importância, porque ele permite, né, a ascensão, ou seja, a subida dos profissionais, né, a melhoria, né, desses profissionais numa perspectiva de ampliar a carreira dele dentro da empresa, de acordo com as suas aptidões, né? Então, a gente tem aí essa definição que está estabelecida neste slide. É o processo que permite a administração de pessoas na contratação, movimentações horizontais e verticais e retenção dos talentos, estabelecendo uma política salarial eficaz que permite a ascensão profissional de acordo com as aptidões e os desempenhos. Então, é um processo extremamente importante, sem o qual a empresa não poderia contratar e não poderia promover o desenvolvimento das pessoas, né, a partir da movimentação vertical e horizontal, e não poderia reter os talentos que lhes interessam, né? Obviamente que todas essas ações são feitas, né, em apoio, né, às aptidões e desempenho, né? Quanto mais desempenho eu tenho, mais possibilidades de ascensões e movimentações horizontais e verticais eu terei. E mais possibilidade também a empresa me dá de permanecer nela, né? Então, é esse o processo que permite com que as empresas façam toda esta política, né, para manter a gente dentro delas, né? Retendo as melhores pessoas, aquelas que têm bom desempenho, na sua mira, né, próxima ali, para que essas pessoas continuem rendendo e dando bons resultados para ela. Hoje há uma visão bastante diferente do que é o processo de administração de cargos e salários, né? É uma visão que passa, né, daquela ideia usual de remuneração como fator de custo para uma visão da remuneração como um fator de aperfeiçoamento da organização, né? Então, o processo passa a ter uma conotação de impulsionar os processos de melhoria e de aumentar a competitividade da empresa no mercado, porque é um processo, né, que entende que a remuneração é algo que promove a motivação, que promove a melhoria das pessoas no desempenho de seus respectivos cargos, e que promove também o aumento da competitividade. Então, hoje, o processo de administração de cargos e salários tem uma grande importância, porque ele passa a ser visto como um processo que contribui para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da organização, o que não era visto assim no passado, né? No passado, a remuneração, né, pagar melhor, ter uma política salarial ampla de desenvolvimento das pessoas, era vista como um fator de custo, né? Para que eu vou pagar, né? Ele vai custar mais caro. Então, hoje a visão não é essa. A visão é que eu vou remunerar bem, porque eu lá na frente, essa remuneração boa, essa perspectiva de uma política salarial e uma política de cargos e salários adequada vai impulsionar a melhoria dos meus processos e vai aumentar a minha competitividade. Para que a área de gestão de pessoas possa desenvolver essa visão contemporânea de entender o processo de cargos e salários como um processo de aperfeiçoamento e de desenvolvimento humano e organizacional, ela precisa ter um bom desenho de cargos e tarefas e uma boa política salarial. E é sobre isso que nós vamos discutir nos próximos slides. A primeira ação que a empresa precisa fazer, ou a área de gestão de pessoas precisa fazer, é desenhar os cargos nas empresas. E para fazer isso, ela precisa
especificar o conteúdo de cada cargo, ela precisa especificar os métodos de trabalho que esse cargo vai usar e ela precisa especificar as relações do cargo com outros cargos, né? Então, o desenho do cargo se constitui na maneira como cada cargo é dimensionado. Então, o desenho do cargo é você esquematizar o que aquele cargo vai conter, né? O conteúdo do cargo, o que é o conjunto de atividades, de atribuições que aquele cargo irá desempenhar, os métodos e processos de trabalho, ou seja, como aquelas tarefas e aquelas atribuições devem ser desempenhadas, a quem o ocupante do cargo deve se reportar e quem o ocupante do cargo irá supervisionar, se for o caso. Então, vejam, para desenhar o cargo, esses quatro elementos são extremamente importantes, né? Por quê? Porque eles especificam o conteúdo, eles especificam os métodos de trabalho que cada cargo vai precisar adotar para executar aquelas atribuições e aquelas tarefas e especifica a relação do cargo com outros cargos dentro da empresa. Vejam, nesse slide nós temos aí um modelo de desenho de cargo. Então, vocês podem observar que tem, né, o nome da empresa, não tem nome nessa ficha aí porque é um exemplo. Aí as especificações do cargo, então aí temos a área que o cargo vai atuar, que é a área de engenharia, o cargo, que é o auxiliar de compras, o supervisor imediato, que é o engenheiro de suprimentos. Aí vem as responsabilidades desse cargo, né? Qual é a responsabilidade dele aí que está, né, definido, é controlar o processo de recebimento e liberação de notas fiscais e todas as atividades relacionadas ao processo de compras. Depois a gente tem a formação, né, a experiência, as competências técnicas, né? Vai precisar de ter conhecimentos em microinformáticas, em aplicativos Word, Excel, internet, né? E competências comportamentais, aí tem aí o conjunto de competências, as atividades diárias que eles têm que fazer, que esse cargo tem que fazer, as atividades esporádicas e os contatos que este cargo tem com os clientes externos e com os clientes internos. Então, este é um exemplo do modelo de cargo que constam, né, nesse modelo todas aquelas informações que nós vimos no slide anterior. Nós dizemos que existem 3 modelos para fazer o desenho de cargos numa empresa. O primeiro deles é o modelo clássico. Esse modelo clássico ele é baseado no modelo da administração científica, né, no início do século passado. Nós vamos discutir um pouquinho ele mais à frente. O modelo humanístico, que é o modelo voltado para a escola das relações humanas, que também vamos fazer uma discussão um pouco mais detalhada nos slides posteriores, e o modelo contingencial, que é o modelo que hoje a grande maioria das empresas aplica. Vamos detalhar agora um pouquinho mais a diferença entre esses 3 modelos de desenho de cargo. O modelo de desenho de cargos clássico, ele foi adotado no início da administração científica, quando naquela época se enfatizava, né, sobremaneira as habilidades específicas que cada pessoa deveria ter para desenvolver uma tarefa. Então, ele é um modelo super detalhista, porque ele está focado na tarefa, né? Naquilo que cada pessoa faz nos seus mínimos detalhes. E ele também, à época, foi concebido para desenhar tarefas simples, né? E de maneira que esse desenho pudesse permitir que as pessoas, que o trabalhador tivesse mais eficiência. Então, e também foi muito usado para admitir pessoas, em especial de baixo nível de qualificação e com salários menores. Ajudava também na diminuição do custo com o treinamento e facilitava a atividade de supervisão.
serviu para dar suporte à aplicação do princípio de linha de montagem, né? O princípio que foi iniciado com as ideias de Taylor e foi aperfeiçoado com as ideias de Henry Ford na indústria automobilística Ford. O modelo humanístico ele surgiu, né, da Escola das Relações Humanas, com Elton Mayo. Né? Então, é um modelo que está muito preocupado em como que as pessoas se sentem no ambiente de trabalho, é um modelo que está muito preocupado em incorporar o comportamento das pessoas, a maneira como as pessoas se relacionam no ambiente de trabalho, e esse relacionamento também reflete nas atribuições e nas atividades e nas tarefas que ela faz dentro da empresa. Possibilitou uma conferência maior na questão social do trabalho. Então, o cargo ele tem esse modelo está focado também na realização de como o cargo se relaciona socialmente com outros cargos. São consideradas também as necessidades psicológicas que o ocupante daquele cargo necessita ter para executar aquelas tarefas definidas no cargo. Enfatiza a importância da interação das pessoas no ambiente de trabalho e considera isso como um crescimento individual. O desenho dos cargos, ele está eminentemente focado no enriquecimento da tarefa. Então, quanto mais uma pessoa consegue tornar aquela tarefa mais eficiente, mais detalhada, ela enriquece aquela tarefa e esse era o objetivo, né? É o objetivo deste modelo humanístico de desenho de cargo, né? Enriquecer as tarefas, fazer com que as pessoas executem aquela tarefa com um grau de atenção, de detalhamento bem específico, sem desconsiderar, entretanto, as relações sociais que esta tarefa tem com outros cargos, né, dentro da empresa. O modelo contingencial, como a gente já falou, é um modelo que a grande maioria das empresas está adotando hoje. Esse modelo supõe a utilização, né, de capacidades de autodireção. Então, a gente hoje parte do pressuposto que uma pessoa, ao ser contratada, ela própria vai se direcionando para executar aquelas tarefas que estão definidas no seu cargo, né? Então, é autodireção. Eu própria, dentro do meu cargo, eu vou me conduzir, né, me controlar, eu vou para cumprir aqueles objetivos, né, daquele cargo, para atender às necessidades desse cargo, em conformidade com os meus supervisores, os meus gerentes, né? Esse modelo contingencial de definição e de desenho de cargo, ele está viabilizado no enriquecimento do trabalho, né? Vejam só, enquanto que no modelo humanístico a ideia era enriquecer a tarefa, no modelo contingencial a ideia é enriquecer o trabalho, né? Todo o processo que eu executo, não é só uma tarefa ou uma atividade, né? Tudo que eu faço precisa ser enriquecido, né? E consiste, então, em eu proporcionar tarefas mais especializadas e desenvolver um produto e um serviço mais completo, mais rico, mais criativo, mais inovador. Então, este hoje é um modelo que a grande maioria das empresas estão adotando para desenhar os cargos, né, que vão ser importantes para que elas alcancem os seus objetivos. São 5 os aspectos essenciais para se fazer um desenho de cargo no modelo contingencial. O primeiro deles é a variedade de habilidades. Nessa variedade de habilidades, é preciso incorporar no desenho o trabalho variado, diferente e inovador que o cargo vai exercer. Né?
O segundo aspecto essencial é a identidade da tarefa. Ou seja, é preciso desenhar o trabalho integral e não apenas a tarefa, né? Então, desenhar integralmente aquele trabalho que é significado, que representa uma noção do todo que o empregado vai exercer naquele cargo. O terceiro aspecto essencial é a significância da tarefa, ou seja, o grau em que aquele cargo tem impacto na vida ou no trabalho de um outro cargo, né? Então, vejam aqui que a gente está se referindo a um cargo mais como um componente de um processo maior que é o processo de trabalho. Então, essa significância do cargo representa isso. Precisamos desenhar qual é a relação que este cargo, a relação e o impacto que este cargo tem com os demais cargos com os quais ele vai interagir dentro do processo de trabalho. O quarto aspecto essencial no modelo contingencial, né, no modelo de desenho de cargo contingencial é a autonomia. Então, o quanto aquele cargo, né, é independente, né, ou quanto o ocupante pode decidir como ele vai fazer aquele trabalho. Vejam que aqui não aparece mais a descrição dos métodos de trabalho, né? Então, esse é o princípio aí da autonomia, né? Não é necessário no modelo contingencial você desenhar como ele vai fazer. O ocupante do cargo no modelo contingencial, ele tem autonomia, ele decide como é que ele vai executar aquela tarefa, aquela atividade, aquelas atribuições que são inerentes ao seu cargo. E, por último, o feedback, né? Então, o feedback é um aspecto essencial dentro do modelo contingencial porque ele oferece a informação clara do desempenho. Então, no próprio modelo de desenho de cargo, o feedback está inserido, né? Ou seja, como é que vai ser dado o retorno do desempenho daquele cargo já está inerente no próprio desenho de cargo. Bom, dentre as vantagens do uso do modelo contingencial como um modelo de desenho de cargo estão a garantia de maior satisfação e envolvimento das pessoas, porque ele dá mais autonomia, porque ele não determina e não define como você tem que fazer, então é você, ocupante do cargo, que vai definir a maneira como você vai executar, porque você tem a condição de exercer todas as suas habilidades, né? Tem uma variedade de habilidades que você pode usar para desempenhar as suas atribuições, porque ele define também maneiras de você se identificar com esse cargo, com aquilo que você está fazendo, maneiras de você se relacionar com outros cargos. Então, isso garante uma maior satisfação e envolvimento pessoal. A outra vantagem é que favorece o redesenho e a atualização dos cargos frente às alterações ocorridas. Como é um modelo de desenho de cargo que é flexível, ele não estabelece um limite de atuação, ele é independente, ele permite que as pessoas avancem e executem atribuições de enriquecimento das suas tarefas, desde que isso não impacte no prejuízo de outros cargos. Então, isso favorece a alterações rápidas, né? Se for necessário descrever esse cargo, melhorar a descrição desse cargo, fica mais fácil, uma vez que ele já possibilita as pessoas executarem as coisas dessa forma, né? A outra vantagem é que proporciona flexibilidade necessária para adaptação criativa a novos problemas e objetivos. Então, é importante porque ele permite que as pessoas, né, se adaptem, criem, sejam inovadores, né, resolvam problemas, atendam objetivos mais especificamente
dando a essas pessoas uma liberdade para que elas possam fazer isso usando as suas habilidades, as suas competências, usando as suas percepções no exercício das suas atividades e daquele cargo. Falamos agora há pouco que são dois aspectos importantes que esse processo de administração de cargos e salários precisa ter. O primeiro aspecto é o desenho do cargo, e nós vimos até esse momento como é que esse desenho do cargo tem sido pensado hoje nas empresas. Agora vamos falar um pouco e o segundo aspecto é a política salarial. E agora nós vamos falar um pouco sobre esta questão da política salarial. Para falar sobre isso, a gente precisa definir, né, e conversar um pouquinho sobre os diversos tipos de salários que as empresas, né, pagam, né, como elas pagam, para que a gente possa pensar em seguida numa política salarial. Então, são 4 tipos de salários que nós podemos dizer que as empresas pagam. O primeiro tipo de salário é o salário nominal, é aquele que a gente também chama de salário bruto. E o que é o salário nominal? É o salário que consta lá da ficha de registro, da carteira profissional e em todos os documentos legais. Então, quando você é o seu salário bruto, é aquilo que você recebe, né? Depois nós temos um outro tipo de salário, que é o salário efetivo, né? É aquilo que de fato você recebe e que também é chamado de salário líquido. O que é o salário líquido? É o salário bruto, descontadas as obrigações legais, né? Portanto, é o valor que a pessoa efetivamente recebe ao final do mês, ok? O salário profissional é aquele salário cujo valor está expresso na lei e se destina especificamente a algumas profissões. Então, são profissões que estabelecem determinados pisos salariais, como, por exemplo, do médico, né? Ou outras profissões que a gente está acostumado a ver aí, né? Por exemplo, a profissão de empregada doméstica. Então, são salários que estão diretamente relacionados a um salário profissional que vem como um piso, né? Quer dizer, ninguém pode receber menos do que aquele salário estabelecido por lei pela categoria de classe daquela profissão. O último tipo de salário é o complacivo, que é o salário bruto complementado pelas parcelas adicionais, que é a hora extra, adicional noturno. Okay? Então, esses 4 tipos de salário, eles vão nos ajudar a entender um pouco essa questão da política salarial, né? Porque a política salarial vai se dar em cima destes 4 tipos de salários. Bom, a gente viu até o presente momento, né, os tipos de salários. Ocorre que as empresas também pagam benefícios e os benefícios, juntamente com o salário, formam o conceito de remuneração. Então, a gente define remuneração como o conjunto de vantagens financeiras e sociais que são pagos pelas organizações como recompensa aos empregados, né, pela contribuição que eles deram aos resultados organizacionais. Então, essa remuneração ela é composta por 4 tipos de componentes. O primeiro dele é um componente fixo, e esse componente fixo vem do plano de cargos e salários. Portanto, vem do salário que você recebe para exercer o seu cargo e que foi estabelecido de uma forma específica, considerando o que é pago por aquele cargo, né, no mercado de trabalho. Então, no componente fixo, é aquilo que você vai receber mensalmente e que, portanto, compõe a sua remuneração. Tá? O segundo componente é um componente variável e está relacionado ao alcance
das metas. E ele se chama variável porque ele vai variar. Se você alcançar as metas, provavelmente você tem grandes chances de ganhar alguma recompensa em função desse alcance de meta. Se você não alcançar essas metas, você não tem chance de ganhar essa recompensa, então é um componente variável. O terceiro componente são as gratificações. E as gratificações, normalmente, elas vêm de uma política de premiação. Então, há empresas que estabelecem uma política de premiação como uma forma de promoção, de desenvolvimento humano. Então, elas estabelecem que de 2 em 2 anos, ou de ano em ano, enfim, elas estabelecem que num determinado período elas vão premiar as pessoas em função, né, dos seus resultados, ou em função do comportamento que essas pessoas tiveram, ou em função de algum destaque que essas pessoas tiveram naquele período. Então, essa política de premiação, ela também é uma maneira das organizações remunerarem, ou seja, das organizações recompensarem as pessoas por terem contribuído com os resultados da empresa. E, por último, são o componente indireto, que a gente chama dos benefícios. Então, tudo aquilo que a empresa paga, como, por exemplo, plano de saúde, assistência odontológica, seguro de vida, todos os tipos de benefícios que as empresas costumam pagar, eles também compõem a nossa remuneração e são entendidos dentro da política salarial como uma recompensa pelos resultados organizacionais. Esses 4 componentes, né, que integram a remuneração e que formam a política salarial, eles têm 2 grandes objetivos. O primeiro é fazer com que as pessoas se adequem e se comprometam com os objetivos da organização, e o segundo é fazer com que fazer com que as pessoas, ao se comprometerem, alcancem, né, os resultados que a empresa deseja, certo? Então, esta visão é que compõe a necessidade de uma política salarial. Então, a nossa política salarial ela deve focar nesses 4 componentes, né? Ou seja, no componente da remuneração, que é um conceito maior do que no componente de salário. Bom, para fechar a nossa aula de hoje, a gente vai concluir dizendo que a remuneração direta, que é a básica e a variável, e aí na variável estamos falando tanto aquela que se refere ao alcance de metas, quanto as referentes à gratificação, mais a remuneração indireta, que são os benefícios sociais, compõem a remuneração total, e é em cima desta remuneração total que as empresas estabelecem a política salarial, que tem que estar compatível com o desenho de cargos. Bom, hoje vimos a importância do processo de administração de cargos e salários e entendemos um pouco o quanto ele representa para a área de gestão de pessoas e para toda a empresa. Trata-se de um processo que tem hoje o foco voltado para o aperfeiçoamento, para o desenvolvimento humano e para o desenvolvimento organizacional. Portanto, é um dos processos dentro da área dentro do macro processo de gestão de pessoas de grande relevância. Então, para vocês que vão atuar como gestores de processos organizacionais, de processos gerenciais, o entendimento deste processo de administração de cargos e salários é extremamente importante, porque vai ajudá-los a compreender como é que a gestão de pessoas hoje precisa ser feita para
conseguir contribuir para o alcance dos resultados empresariais, né? Com isso, a gente fecha a nossa aula e eu fico à disposição de vocês para qualquer dúvida. Vocês têm o meu e-mail e podem fazer isso também via o portal do aluno da Unifacp. Então, bons estudos para vocês e até a nossa próxima videoaula. Tchau!